Pessoal, beleza? Hoje no canal Artemate a gente vai falar um pouco sobre flambagem em colunas, certo? A fórmula utilizada para resolver esses tipos de exercícios dá entre o P crítico é igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento da coluna ao quadrado, certo? A tensão crítica seria dado pelo P crítico dividido pela área. A gente tem que ficar bem atento nesse tipo de exercício em flambagem, porque acontecem algumas pegadinhas e o exercício não é difícil e por causa da pegadinha a gente acaba errando. Quando a nossa coluna ela está presa por pinos nas duas pontas, o nosso K vai ser 1. Mas o que é esse K? Esse K é uma variável que a gente multiplica junto com o comprimento, certo? Junto com esse L, ele vai entrar na fórmula. Na fórmula ele não aparece por causa que essa fórmula é feita especialmente mais para esse caso, porque esse caso é mais comum de se acontecer. Mas claro que a gente pode ter esse caso, que ela é engastada só num lado, ela pode ter sido engastada nos dois lados, tá certo? Ou ela pode estar engastada num lado e ter um pino no outro lado. Então cada K varia. Vamos dar um exemplo. Se a gente fosse fazer esse exercício com dois pinos, a nossa fórmula seria essa. Tá correto, beleza? Só que se a gente vai fazer um exercício onde ele está engastado num lado, é aí que a gente tem que ficar atento, certo? Porque a nossa fórmula ficaria no caso, ficaria onde o P crítico é igual ao π ao quadrado vezes o módulo vezes o momento de inércia dividido pelo meu K, que é 2, então a gente pode botar 2 aqui, vezes o comprimento ao quadrado. Tá certo? Então tem que ficar muito atento com isso. Se for engastada nos dois lados, o nosso K vai ser 0,5. Então, em vez de 2 aqui, a gente vai ter que multiplicar por 0,5. Tá? Então, vamos fazer alguns exercícios e qualquer dúvida, vocês botam no comentário, beleza? Então vamos começar o primeiro exercício. O exercício diz o seguinte: um tubo de aço A36 com um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Então vamos anotando já os dados que a gente tem. Então E vai ser igual a 200 gigapascal com 7,2 metros de comprimento, que já botei aqui no exemplo. E a seção transversal mostrada na figura ao lado, que eu desenhei aqui também para vocês para ficar um pouco maior, certo? Então ele quer que determine a carga axial admissível máxima que a coluna pode suportar sem sofrer a flambagem. Então o que ele quer? Qual a carga máxima que ele pode suportar aqui para que não aconteça a flambagem? Então ele quer saber qual o P crítico, certo? Então, vamos primeiro colocar a fórmula que a gente vai usar. A fórmula ela dá o P crítico é igual a π vezes E vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento ao quadrado. Como a gente pode ver que ela está presa por dois pinos, um pino em cima e um pino embaixo, a gente não precisa usar a constante K para multiplicar o comprimento. Então a fórmula usada vai ser exatamente essa. Tá certo? Então vamos ver o que a gente não conhece nessa equação. P crítico, que é o que a gente quer descobrir. O π a gente sabe, o módulo de elasticidade sabe, o comprimento sabe. O que a gente não sabe é o momento de inércia, que a gente vai ter que calcular, certo? O momento de inércia num círculo, ele é dado entre o momento de inércia é igual a π sobre 4 vezes R na quarta, certo? Então vamos resolver esse momento de inércia primeiro. Então o momento de inércia é π sobre 4 vezes, como ele é um tubo vazado, a gente quer saber apenas essa área aqui, ó. Que se eu pegar o π r quadrado e pegar o raio maior, eu vou estar descobrindo toda essa área de dentro. Então eu quero apenas essa área aqui, ó, no momento de inércia. Então eu vou fazer o raio maior menos o raio menor, certo? Então eu vou fazer o 75 aqui, ele está em
ele está em milímetro, eu vou passar para metro também, dividindo por 1000, certo? Então eu vou dividir os dois por 1000. Então eu vou ter que 0,075 na quarta, que seria o raio externo, o 75, menos 0,070 na quarta, certo? A gente vai resolver esse momento de inércia. Vai fazer aqui dentro do parênteses primeiro, claro, um menos o outro. Vou multiplicar por π depois e depois dividir tudo por 4. Isso vai dar para mim que o momento de inércia é 5,993 vezes 10 na menos 6 metros a quarta. Eu já deixei em metros para a gente trabalhar no SI, certo? Fica mais fácil a gente trabalhar sempre dentro do SI, porque depois começa a vir muita coisa diferente. Se a gente trabalhar sempre dentro do SI, seria muito mais fácil, tá? Então tá, descobri já o momento de inércia, certo? Agora a gente vai aplicar tudo isso na fórmula do P crítico, certo? Então vamos lá, vamos botar um pouquinho para cima aqui. Eu vou ter que o P crítico vai ser igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade. Ele é 200 gigapascal. Eu vou botar 200. O giga, ele é 10 na nona, certo? A gente sempre coloca, eu acho melhor sempre colocar tudo no SI. Então eu vou colocar tudo no SI. Se você gosta de fazer de outro jeito, não tem problema, mas tem que ficar muito ligado nas unidades, certo? Então é 200 vezes 10 na 9 vezes o momento de inércia, 5,993 vezes 10 a sexta, certo? Tudo isso vai ser dividido pelo meu comprimento, tá aqui, né? O meu L ao quadrado, que seria 7,2 ao quadrado, certo? A gente vai resolver essa continha aqui. É uma continha bem simples, a gente vai multiplicar π ao quadrado com 200, com 10 vezes na nona, vezes 5,993 vezes 10 a menos 6, tá? E depois dessa conta a gente vai dividir tudo por 7,2 elevado ao quadrado. Chegando no resultado, a gente vai ter que o P crítico ele vai ser igual a 228,2 kN. Essa conta aqui, ela vai dar multiplicada por 1000. Ela vai dar em newton. Eu dividi por 1000. Vocês vão ter o resultado assim, 228, mais ou menos assim, vamos supor, né? Aí, dividindo por 1000, a gente chega no resultado aqui, certo? Tá. Agora, não, o exercício aqui chegou no fim. Eu ia até fazer uma coisinha a mais, mas vamos deixar para fazer no próximo então. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Então, vamos começar o exercício número 2 agora, tá certo? Ele diz para mim o seguinte: uma coluna de aço A36 com um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Vamos anotando já os dados. Então, o meu E vai ser igual a 200 gigapascal. E a tensão de escoamento 250 megapascal. Tensão de escoamento 250 megapascal. Já vou explicar o que é essa tensão de escoamento, tá? Ele tem comprimento de 4 metros. Então ele está dizendo para mim que essa aqui a gente está vendo a barra de cima nesse desenho. Então o comprimento dele para o fundo aqui, ó, lá para trás, ele vai ser 4 metros, certo? Então ele está falando desse comprimento, porque aqui a gente está vendo ela de cima, certo? Então tá, ele tem 4 metros. E ele está presa por pinos em ambas as extremidades. Então a gente sabe que está presa por pinos, a nossa fórmula é a fórmula comum, a gente não precisa multiplicar por nada, né? Se a área da seção transversal tiver as dimensões mostradas na figura, determine a carga crítica.
tá? Ele está pedindo exatamente o que pediu no exercício anterior. Só que esse exercício ele é um pouquinho mais complicado, porque o momento de inércia a gente vai ter que calcular também, e não é tão simples que nem o do anterior, mas também não é difícil. A gente vai calcular o momento de inércia, e eu creio que como vocês estão fazendo flambagem, vocês já saibam calcular. Tá certo? Então eu vou botar as fórmulas e calcular. O meu próximo vídeo vai ser falando sobre o momento de inércia. Aí qualquer coisa, daqui a uns 2, 3 dias, vocês podem ir no canal que já vai ter um vídeo sobre o momento de inércia também. E dar uma olhadinha caso vocês não estejam com um pouco de dificuldade. Tá certo? Essa tensão de escoamento de 250 máxima, ela tem relação com a tensão crítica. Certo? A nossa fórmula da tensão crítica era o P crítico dividido pela área. Essa tensão de escoamento é o seguinte, a gente tem a tensão crítica, a gente vai achar o nosso P crítico. Então a gente vai pegar o valor de P crítico e vai dividir pela área. Se a tensão crítica der maior do que 250, a nossa fórmula não é válida. A nossa fórmula do P crítico, deixa eu já botar a fórmula do P crítico aqui. P crítico é igual a P ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, dividido pelo momento de inércia, dividido por L ao quadrado. Então, se a nossa tensão crítica der maior do que a tensão de escoamento, essa fórmula aqui ela não vai valer nada. Então, o exercício todo já não vai estar valendo. Entendeu? Tem algumas pegadinhas sobre isso também em algum exercício. Então tem que ficar muito ligado. Sempre tem que fazer a tensão crítica. Sempre. Para ver se ele dá a tensão de escoamento, a gente tem que ver se ela passa. Se ela passar, o exercício é nulo. Não vale. Teria que usar uma outra fórmula. Tá certo? Então tá, vamos começar nesse exercício, ver o que a gente tem e como a gente pode começar ele. Tá? A gente quer descobrir o P crítico inicialmente. P ao quadrado vezes o módulo de elasticidade a gente já tem, que é 200 gPa, vezes o momento de inércia, que é o que a gente não tem, certo? Como ela é uma peça simétrica, a gente pode calcular o momento de inércia, tanto faz com o eixo X ou com o eixo Y, certo? Eu vou calcular pelo eixo X. A gente vai dividir ela em 3 pedaços. O primeiro pedaço aqui e o outro aqui. Então a gente vai ter 3 pedaços. A gente vai botar um ponto no centro, né? Como vocês já devem saber calcular. E vai passar uma linha de referência. Certo? E a gente vai passar uma linha de referência nela. Uma linha de referência X', pode ser. Não tem problema. Tá? O nosso momento de inércia, como ela é uma peça simétrica, o momento de inércia vai ser dado com 1 sobre 12 vezes a base vezes a altura ao cubo. Certo? A gente vai fazer isso, claro, para os 3 pedaços. Certo? Mas a gente pode perceber que esses 2 pedaços aqui, os das duas pontas, eles são simétricos, o que vai facilitar bastante o nosso cálculo. Tá? Então vamos começar o exercício, vamos começar a calcular então. O momento de inércia vai ser igual, vamos fazer primeiro da peça do meio, tá? 1 sobre 12 vezes a base. Qual é a minha base? Se eu passei o eixo, certo? Se eu passei o eixo nessa posição, a base é a parte de baixo. Só que tem que ficar muito atento, que se a gente passasse o eixo para cima, com o eixo Y, a nossa base seria esse tamanho aqui, certo? Então tá, 1 sobre 12 da base que é 10 milímetros, eu vou calcular em metro, vocês podem calcular em milímetro, só que depois tem que transformar para metro também, mas eu prefiro calcular direto para metro. Então, a base que é 0,010, que é só o 10 aqui dividido por 1000, né? Vezes a altura. Qual é a altura? 25 mais 25 mais 10. Base vezes altura, que é 60, daí vou dividir por 1000 também, ao cubo. Primeira parcela já está montada, certo? Mas, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, por exemplo, esse lado. A gente sabe que esse lado é igual a esse. Então, a gente vai fazer uma vez e multiplicar por 2. Porque vai ficar mais fácil, a gente não precisa fazer tanta coisa. Então, 2 vezes
abre conchetes. 1 sobre 12, que é igual ao outro lado, né? Vezes a base, que também é 25. Então, aqui é 25, quer dizer, eu vou multiplicar, eu vou me dividir por 1000. Vezes a altura. Qual é a minha altura? 10. 0,010 ao cubo. Tá certo? Então, agora, aqui é só a gente resolver. A gente vai levar o cubo, multiplicar por 0,10 e dividir por 12. Daí, depois a gente vai fazer a mesma coisa no outro lado, multiplicar por 2 e depois somar os dois lados. Depois que a gente somar, a gente tem que chegar no resultado de 184,167 vezes 10 a menos 9 metro a quarta. A gente pode, sem problema nenhum, fazer tudo em milímetro. Só que eu vou ter milímetro na quarta. Quando eu jogar nessa fórmula, a gente vai ter que achar em metro. Se a gente tiver 1 milímetro na quarta, para a gente chegar em metro, não é difícil também. A gente pode multiplicar por 10 a menos 6. Aí a gente transforma para metro. Tá bom? Tá, agora, com esse valor, a gente vai... Deixa eu botar um pouquinho para cima. Tá? Agora, com esse valor, a gente vai usar a fórmula do P crítico. Tá? Então, o P crítico, ele é igual ao π ao quadrado. Cadê a fórmula? Tá aqui, ó, como mostra a fórmula. Vezes o módulo de elasticidade, que é o... Aqui, ó. Que é 200 gigapascal. O gigapascal vale 10 a nona. Certo? O megapascal, 10 a sexta. Mas como a gente está falando em giga, é 10 a nona. Então, eu vou ter aqui vezes 200 vezes 10 a nona, vezes o momento de inércia, que é 184,167 vezes 10 a menos 9. Tudo isso vai ser dividido pelo meu L ao quadrado. A gente vai notar, como o exercício dizia, ele está preso por 2 pinos. Eu não preciso multiplicar o L por nada. Então, ficaria 4 ao quadrado. Tá certo? A gente vai resolver essa conta. Resolvendo ela, a gente vai multiplicar tudo aqui em cima, como está mostrando, e dividir por 16, no caso, né? Então, achando o resultado, a gente vai achar em Newton, tá? Então, eu vou botar o resultado mais ou menos aproximado em Newton. Vamos supor que seja isso, certo? Em Newton. A gente divide por 1000 para dar em quilonewton, porque daí é mais fácil para trabalhar também. 0,72 quilonewton, tá? Então, a gente já achou... A gente achou o P crítico, tá? Agora, a gente tem que achar a tensão de escoamento, certo? A fórmula da tensão de escoamento é o seguinte: a tensão crítica é igual ao P crítico dividido pela área, tá? Qual é a nossa área, no caso? A nossa área é a área total, que seria a base vezes a altura e a base vezes a altura. É bem simples, né? Então, a gente teria 10 vezes... Deixa eu botar um pouquinho para cima. Aqui, ó. A gente teria 10 vezes 60, que seria a base vezes a altura, mais 2 vezes, porque são dois lados iguais, né? 25 vezes 10. Isso daria 1.100 milímetro quadrado, certo? Essa seria a nossa área. Agora, aplicando já na fórmula da tensão crítica, a gente vai ter que o P crítico era 222,76 vezes 10 a 3. Esse 10 a 3 é o quilo, que é o quilonewton, certo? É o quilonewton. É como se eu estivesse usando esse valor aqui em cima direto. Usando direto, certo?
dividido pela área total. Eu posso deixar em milímetro quadrado, porque Newton por milímetro quadrado a gente sabe que é 1 megapascal, certo? Se você quiser transferir isso para metro quadrado, também não tem problema. Pode transferir para metro quadrado que você vai ter o resultado em pascal. Então, dividido por 1.100, isso vai ficar igual. Deixa eu fazer aqui. A tensão crítica, 20,65 megapascal. Então, a tensão crítica, a tensão de escoamento, a gente lembra que era 250 megapascal. E a nossa tensão, que a gente achou, foi 20,65. Então é claro que como ela está abaixo da tensão, essa aqui seria como se fosse a tensão limite, como ela está abaixo, a gente pode usar a fórmula e nossos cálculos estão todos corretos. Tá certo? Vamos passar para o próximo exercício então. Então vamos começar o terceiro e último exercício aqui da nossa série de flambagem, tá certo? Então o exercício diz o seguinte: um elemento estrutural W200 vezes 46 de aço A36, mostrado na figura ao lado, deve ser usado com uma coluna acoplada por pinos. Por isso o desenho, que eu desenhei 2 pinos. A gente sabe que é por pinos, não precisa multiplicar o L, tá? Determine a maior carga axial que pode suportar antes de ela sofrer antes que a flambagem ou o aço escoe. Então ele quer saber o P crítico. E ele dá alguns dados para a gente. Ele diz que o nosso E, que é o módulo de elasticidade, é 200 gigapascal. Geralmente é 200 gigapascal, né? A tensão de escoamento, 250 megapascal. A nossa área é 5,890 milímetro ao quadrado. E ele diz o momento de inércia em x, 45,5 vezes 10 a sexta milímetro, tá? Na quarta. E o IY, ele é igual a 15,3 vezes 10 a sexta milímetro na quarta. Tá certo? Então tá. Para começar esse tipo de exercício, a gente vai primeiro olhar os dados que a gente tem com muita atenção. A gente vai ver que a gente tem 2 momentos de inércia, y e x, certo? Deixa eu pensar aí agora, qual o momento de inércia que eu vou usar? A gente sempre, pessoal, sempre vai usar o momento de inércia menor. Se a gente tivesse um outro tipo de figura e a gente fosse calcular o momento de inércia em x e o momento de inércia em y, a gente vai usar o menor momento de inércia. Foi por isso que nesse exercício ele deu 2 momentos de inércia, já para confundir a gente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse momento de inércia por 10 elevado a menos 6, certo? Para transformar isso aqui em metro a quarta. Então, multiplicando por 10 a menos 6, eu vou ter 15,3 vezes 10 a menos 6, né? Certo? E a minha área também. Eu vou transformar a minha área em metro quadrado, certo? Então, eu vou ter que 5,29 vezes 10 a menos 3. Certo? Só multiplicar por n menos 3. Tá? Tá, aqui, sem querer, na hora que eu for botar o dado, ele não tem esse ponto, tá? Ele não existe. Esse ponto aqui eu errei. Ele é 5.890. Aí a gente multiplica por 10 a menos 3 e consegue, e chega nesse resultado aqui. Desculpa, é 10 a menos 6 para chegar naquele resultado ali. Tá? Multiplicando por 10 a menos 6, a gente transforma de milímetro quadrado para metro quadrado.
Agora a gente vai montar nossa fórmula. Então, P crítico ele é igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, o momento de inércia, dividido pelo comprimento ao quadrado. Então, P crítico ele vai ser igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, que é 200 vezes 10 a nona, porque é gigapascal, vezes o meu momento de inércia menor, que é 15 vezes 0,3 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pelo comprimento ao quadrado. Como a gente sabe que ele tem 2 pinos, a gente não precisa multiplicar por nada. Fazendo essa conta, a gente vai ter que vou botar um pouquinho para cima. A gente vai ter que o P crítico ele é igual a 1,88 vezes 10 na sexta, que seria 1,88 megapascal, tá? Quando vocês tiver o resultado aqui, tiver na calculadora, vocês dividem por 10 elevado à sexta, que vai dar 1,88 megapascal, certo? Então, após receber esse resultado, dividir por 10 na sexta, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? O mesmo procedimento do exercício anterior. A gente vai usar a tensão de escoamento, certo? Então, a fórmula da tensão de escoamento é o seguinte: a tensão de escoamento é o P crítico dividido pela área. Desculpa, aqui não é tensão de escoamento, é tensão crítica, né? Então, a tensão crítica vai ser igual ao P crítico. Vamos ver, isso, P crítico, que é 1,88. Como ele é mega, eu multiplico por 10 a sexta, certo? Dividido por, eu posso, isso, 5.890. Aqui em cima, pessoal, como vocês podem perceber, eu vou ter Newton. Aqui eu vou ter milímetro quadrado. Então, Newton por milímetro quadrado é o meu megapascal. Foi por isso que eu deixei aqui em milímetro quadrado, certo? E aqui em cima está em Newton por causa disso, para ele já sair na resposta que eu quero. Fazendo essa divisão, eu vou chegar a 319 megapascal. Tá? A minha tensão de escoamento ela era igual a 250 megapascal. Como vocês podem ver, eu passei da minha tensão de escoamento, certo? Eu ultrapassei. Então, essa fórmula para mim, desse jeito, eu não consigo resolver o meu exercício, certo? Não é impossível daí. Quando a gente chega num exercício assim, a gente vê que passou, a gente vai descobrir o P crítico de outra forma. Eu vou falar que a gente podia fazer direto isso, mas eu fiz esse passo a passo para vocês ver se passar da tensão de escoamento, o que a gente tem que fazer. Então, daí a gente vai fazer o seguinte, vai fazer que a tensão de escoamento ela vai ser igual ao P crítico dividido pela área, que seria a nossa fórmula da tensão crítica, na verdade, né? Só que eu já sei qual é a minha tensão de escoamento. Ele é 250 megapascal, tá? Que eu vou deixar assim, não tem problema, que já está em mega, igual ao P crítico, dividido pela área, que é 5.890. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai passar para o outro lado multiplicando aqui, né? Então, a gente vai ter que o P crítico ele vai ser igual a 1.000. Desculpa, não é 1.000, né? É 1.000.000, né? Acho que 472.500
Newton. Dividindo por 1000, a gente vai ter que o P crítico vai ser igual a 1472,2 kN. Então, esse seria uma outra forma para a gente descobrir também o nosso P crítico quando a tensão de escoamento que a gente achou passar, quando a tensão crítica passar a tensão de escoamento. Então seria uma outra fórmula também de usar. Então tá, pessoal, a gente fica por aqui. Eu peço para vocês que se inscrevam no canal. Eu vou botar uns vídeos sobre momento de inércia também no canal e alguma coisa sobre eletricidade aplicada também. Tá certo? Se gostou, dá um like no vídeo e qualquer coisa, qualquer dúvida, manda nos comentários. Valeu, pessoal!